Vamos falar de uma das propostas mais polêmicas que já surgiram na política brasileira recente, a famosa PEC da blindagem. O que ela realmente significava e por que causou tanto barulho? É o que a gente vai entender agora. Pois é, essa pergunta aqui, ela é a chave de tudo. Foi a desconfiança de que a lei poderia não ser igual para todo mundo que jogou lenha na fogueira desse debate. Certo? Então vamos direto ao ponto. O que exatamente essa proposta de emenda queria mudar? Bom, antes de tudo, o que é uma PEC? Pensa nela como uma proposta para mudar a regra mais importante do jogo, que é a Constituição do país. E justamente por isso, para aprovar uma, não é nada simples. Precisa de muito, mas muito acordo político no Congresso. E aqui está o pulo do gato da proposta. A ideia era que para um deputado ou senador virar réu em um processo criminal, a Câmara ou o Senado teria que dar um ok antes. Ou seja, os próprios colegas de parlamento iriam decidir se a justiça poderia ou não investigar um deles. Isso nos leva para a principal crítica que foi feita a essa PEC, a de que ela confundia imunidade, que é uma proteção importante, com impunidade, que é basicamente a certeza de não ser punido. Olha só, a imunidade parlamentar já existe e tem um porquê muito claro. É para garantir que os parlamentares possam dar suas opiniões, debater, votar, enfim, trabalhar sem o medo de serem perseguidos politicamente por isso. O detalhe fundamental é que a proteção é para o cargo e não para a pessoa. E aqui, nesse quadro, a diferença fica gritante. De um lado, você tem a intenção original da imunidade, que é proteger o trabalho democrático. Do outro, o que os críticos diziam que a PEC faria: criar um escudo pessoal para proteger políticos de processos por crimes comuns, coisas que não têm nada a ver com o mandato. E o mais curioso é que essa ideia não era exatamente nova. Na verdade, a PEC estava desenterrando uma regra que o Brasil já tinha abandonado lá em 2001, justamente por ser vista como um obstáculo para a justiça. Por isso que, na hora, muita gente já falou, isso é um retrocesso enorme. Mas além da questão da impunidade, os críticos apontaram outro problema gravíssimo. A proposta estaria ameaçando um dos alicerces de qualquer democracia. É o chamado princípio da isonomia, aquela ideia básica de que a justiça tem que ser cega. A lei tem que ser a mesma para todo mundo, não importa o cargo, a conta bancária ou o poder que a pessoa tenha. Essa frase, retirada do material que a gente analisou, resume a discussão de uma forma muito poderosa. Criar uma condição especial para um grupo seria como injetar um veneno no sistema, corroendo a confiança de que todos são, de verdade, iguais perante a lei. Então, o ponto era exatamente este. A grande preocupação era que aprovar a PEC não seria só um ajuste na lei. Seria, na prática, criar uma classe de cidadãos diferente, uma casta política com um escudo legal, que não responderia à justiça do mesmo jeito que o resto da população. Diante de argumentos tão fortes, não é de se espantar que a proposta tenha gerado uma onda de resistência gigante, vinda de todos os lados. E a reação foi realmente ampla. Não foi um grupo isolado, não. A oposição juntou cidadãos comuns, especialistas em direito, artistas, vários movimentos sociais e até mesmo muitos parlamentares que viram na proposta um perigo real. A insatisfação foi tanta que a proposta acabou ganhando um apelido bem ácido. Um trocadilho rápido que trocava blindagem por bandidagem, passando a ideia de que a lei serviria para proteger criminosos e não um mandato parlamentar. A pressão cresceu tanto que chegou num ponto de virada dentro do próprio Congresso. Essa declaração do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é uma das mais importantes, foi um sinal claro de que a proposta não ia passar. Foi a pá de cal. No fim das contas, todo esse episódio, desde a apresentação da proposta até a reação que ela provocou, serve como um lembrete muito poderoso sobre como a democracia funciona e qual é o nosso papel nisso tudo. Fica a lição, né? Que a democracia é muito mais do que só ir na urna de tempos em tempos. É um exercício constante de ficar de olho, de cobrar, de fiscalizar e de exigir que os representantes públicos prestem contas. E no fim, barrar a PEC da blindagem se tornou uma grande afirmação desse princípio. A mensagem não podia ser mais direta. Em uma democracia, a lei tem que valer para todo mundo. Ponto final. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão, uma pergunta que continua muito atual. Onde que a gente traça essa linha?
Como é que a gente garante que as instituições tenham a proteção que precisam para funcionar, sem que isso vire um privilégio que coloca alguns cidadãos acima de todos os outros? É uma questão central que, com certeza, vai continuar em debate. Obrigado por assistir até o final. Já estamos preparando novos vídeos. Curta e compartilhe. Sua participação é excepcional. Um grande abraço. Deus abençoe.